Oi, eu sou o Shoyo. Hoje vim falar de um filme que eu me neguei a assistir até agora. Essa é a review de Look Back. Quando o filme lançou já dava pra saber pelo menos que algum momento triste tinha ali. E crescido, eu que já tinha assistido muita coisa triste, decidi que não queria mais sentir esse tipo de coisa. Mas o pôster do filme me chamava a atenção. Eu queria ver e acabou que a desculpa de fazer a review dele me motivou bastante. Então aqui estamos. O filme é curtinho, 58 minutos, e pra mim não parece que durou mais do que 40. A história começa apresentando uma garota do quarto ano, a Ayumi Fujino. Era ela que desenhava as tirinhas que saíam com o jornalzinho da escola. Todo mundo adorava o talento criativo e artístico dela. Pedia autógrafo, elogiava o humor e esperava pela próxima historinha. Um dia ela foi chamada à sala dos professores. O professor dela falou sobre uma aluna de outra sala chamada Kiyomoto, que também queria desenhar para o jornal. Fujino nunca tinha ouvido falar dessa aluna. Isso porque ela sofria com uma fobia social extrema. Ela não saía de casa, não ia para a escola, não falava com ninguém. A Fujino aceitou dar o espaço para Kiyomoto aquela semana. Uma garota sem coragem para ir até mesmo às aulas. É claro que ela não ia aguentar desenhar para o jornal. Mas na semana seguinte, quando a Fujino recebeu o jornalzinho daquela semana, ela não acreditou no que estava vendo. Intitulado Depois das Aulas. Eram 4 quadros que capturavam a essência de uma escola vazia no fim da tarde. Um desenho tão bem feito que parecia uma fotografia. Era como se a escola toda tivesse deixado Fujino de lado. Dali em diante ela levou a vida apenas praticando desenho. As notas dela caíram, todos estavam ficando preocupados com ela. Sua irmã sugeriu que tentasse algo diferente, como karatê. Mas Fujino só queria continuar desenhando. Foi assim até o 6º ano, quando recebeu novamente o jornalzinho da escola e percebeu a grande diferença que ainda existia entre as duas. Fujino enfim desistiu de tentar ser melhor que Kiyomoto e passou a levar uma vida normal, passeando com suas amigas, praticando karatê e assistindo filmes com os pais. Até que chegou o dia da formatura. O professor pediu para que ela entregasse o diploma de Kiyomoto. Dizia que seria mais apropriado vindo dela do que de um senhor desconhecido. Mesmo que ela não quisesse, teve que entregar no endereço que ele passou. Ninguém atendia a campainha, mas a porta estava destrancada. Ela entrou e se deparou com inúmeros cadernos de desenho. Fujino se aproximou da porta e viu uma tirinha em branco. Instintivamente ela preencheu com uma historinha que passou pela sua cabeça. Um campeonato de reclusos, do qual Kiyomoto tinha liderança. Com o vento, o papel voou e deslizou por baixo da porta. Kiyomoto reagiu perguntando quem estava em sua casa. Fujino se afastou caminhando apressada, mas Kiyomoto reconheceu o traço e correu para encontrar quem a inspirou a começar a desenhar. Ela acompanhava as tirinhas de Fujino desde o 3º ano e tinha até suas histórias favoritas. Empolgada, insistiu para ganhar um autógrafo, mesmo que fosse em suas costas. Kiyomoto quis saber por que Fujino tinha parado de fazer as tirinhas. Fujino respondeu que queria participar de uma competição de mangás e deixou o jornalzinho da escola para ter mais tempo. Kiyomoto ficou radiante com a notícia e mal podia esperar para ler o resultado. Logo depois começou a chover, então Fujino teve que voltar para casa. Mas mesmo naquela chuva, ela sentia uma imensa felicidade. Parecia que agora ela era capaz de qualquer coisa. Seus maiores sonhos se tornariam realidade. Assim que chegou em casa, ela começou a trabalhar ansiosa na obra chamada Metal Parade. E Kiyomoto se juntou a ela no projeto, desenhando cenários. Durante um ano inteiro, elas desenharam sem parar. Foram 45 páginas escritas e enviadas a um editor, pelo pseudônimo Kyo Fujino. Quando o mangá foi publicado, as duas foram juntas até uma lojinha para ver sua obra na Shonen Jump. E o Luffy apareceu ali. O mangá foi um sucesso. Elas receberam 1 milhão de ienes só com aquela história. Isso dá cerca de 35 mil reais. As duas voltaram para casa com 100 mil ienes.
E ali na direita tem um pôster do filme Efeito Borboleta, de 2004. No outro dia, elas tentaram torrar esses 100 mil, mas só conseguiram gastar 5 mil. Com as histórias da Fujino e os desenhos da Kyomoto, elas eram fantásticas. Kyomoto agradeceu a Fujino por tê-la tirado do quarto aquele dia. Fujino ainda era sua única companhia, mesmo que não precisasse de mais ninguém naquele momento. Juntas, elas continuaram criando histórias de sucesso, até que um dia o editor-chefe pediu para que elas fizessem uma série de mangá. Até agora, elas só tinham feito mangás de volume único. Era a chance para crescer ainda mais. Fujino ficou muito feliz, mas Kyomoto não esboçou um sorriso. Ela confessou que na verdade não poderia ajudar com a série, porque queria cursar uma faculdade de artes em Yamagata. Kyomoto agora queria viver a própria vida, sem depender de Fujino. Arrumar coragem para falar com as outras pessoas e melhorar nos desenhos. Fujino ficou triste e não entendia por que Kyomoto estava mudando assim do nada. Agora, Fujino teve que continuar com a ajuda de assistentes, começando a série Shark Kick, uma referência a Chainsaw Man. Depois de alguns volumes foi um extremo sucesso, e futuramente ganharia até uma adaptação para anime. Mesmo assim, Fujino sentia falta dos desenhos da antiga parceira. Ela não conseguia achar ninguém com um talento igual ao de Kyomoto. Então continuou praticamente sozinha produzindo Shark Kick. Ela desenhava o tempo todo, mas uma notícia fez parar. Naquela tarde, um homem com um objeto cortante atacou estudantes de uma faculdade de artes em Yamagata. Aparentemente, sua arte foi plagiada na internet. Fujino pegou o celular desesperado e ligou para Kyomoto, mas ninguém atendia. A primeira coisa que ela se lembrou foi Kyomoto dizendo que queria desenhar mais rápido, para terminar os mangás logo e transformá-los num anime de qualidade. Shark Kick entrou em hiato. Então Fujino foi até a casa de Kyomoto, parou diante da porta do quarto e viu um mangá de Shark Kick. Ela folheou lentamente e encontrou a tirinha que fez quando entrou lá pela primeira vez. Fujino se sentiu culpada por ter feito Kyomoto sair do quarto naquele dia. Mas e se tivesse sido diferente? Se ela não tivesse desenhado aquilo? Se Kyomoto não tivesse saído aquele dia? Fujino continuaria no karatê e Kyomoto teria ido para a faculdade de artes. E quando o homem com o machado aparecesse, Fujino estaria lá para chutar ele e detê-lo, como uma heroína, sem olhar para trás. Mas Kyomoto não estava mais lá. Então Fujino voltou para sua mesa de desenho, colou uma tirinha na janela e voltou a desenhar mangás. Kyo morreu por causa de um homem que foi plagiado. Ela não teve culpa de nada, mas 13 pessoas foram mortas junto com ela. Por que inocentes morreram? Imagina se cada pessoa que tivesse um desastre na vida resolvesse matar pessoas inocentes. O mundo não teria ninguém. Em alguns momentos a humanidade realmente não parece boa. Mas será que não existe uma pessoa inocente no planeta? Alguma alma generosa que mereça viver? Então eu decidi perguntar para o ChatGPT se essa vontade era uma condição psicológica ou só uma emoção forte. E ele pensou por 13 segundos, me senti muito intelectual. De acordo com o ChatGPT, ter pensamentos violentos pode ser apenas uma reação humana extrema, como raiva, humilhação ou desejo de retribuição. E muitas pessoas têm fantasias assim sem realmente querer ou conseguir agir. Mas, quando esses pensamentos são frequentes, muito detalhados, acompanhados de plano, perda de controle ou surgem com delírios ou vozes, então sim, é um sinal de risco real e costuma refletir um quadro que precisa de avaliação psiquiátrica ou psicológica. Portanto, se está com esses pensamentos e quer agir, ou conhece alguém que está passando por momentos difíceis, busque profissionais da psicoterapia, ou disque 190, o número da polícia militar, ou 181, que é a denúncia anônima, garantindo sua segurança com muito sigilo. Eu só achei importante, então coloquei essas informações aqui. Não vou conseguir dar muitas opiniões sobre o filme, mas posso dizer que achei ele lindo, muito bem animado. As cenas mais emocionantes são bem detalhadas e eu não me arrependi de assistir.
só gostei mais das obras do Fujimoto. O filme mostra muito o lado humano dos personagens, que pra mim sempre foram seres perfeitos porque eles não são nada além do que é mostrado pra gente. Eles não têm mais pensamentos do que a gente vê, e tudo na obra é o máximo que acontece na vida deles. Em Look Back, os personagens são humanos tanto no traço, quanto no formato dos corpos. Eles comem, dormem, erram, usam o banheiro. E mesmo com o sucesso de Shark Kick, Fujino seguiu a vida triste de alguém que está sempre desenhando, mas se lembrando do que e de quem fez ela iniciar essa vida que era dela. Se assistiu até aqui, muito obrigado! Deixe um comentário com a sua opinião sobre o filme, se inscreve para ver mais reviews que vão ter mais comentários, e até a próxima!